Olá, criador, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso evento online de 3 aulas com o objetivo de te mostrar o passo a passo e mostrar o caminho para que você, médico, tenha um consultório particular e consiga de fato faturar de 50 a 100 mil reais todos os meses. Aqui você terá um plano para sair dos plantões e dos convênios, caso seja a sua realidade hoje, e passe a atender somente paciente particular. Você irá aprender como atrair pacientes de alto valor com posicionamento assertivo, um marketing eficiente e uma experiência única no seu consultório. Por fim, você também irá aprender como fazer uma consulta incrível que gera satisfação nos seus pacientes. Além disso, transforma a vida deles e gera muitas indicações para você. Tudo isso para que você tenha mais tempo, mais liberdade, qualidade de vida e ainda seja devidamente valorizado na sua área. Você já imaginou você poder almoçar com a sua família todos os dias? Ou não precisar atender mais nos fins de semana, nem atender 60 pacientes num único dia? Você já imaginou tirar férias ao longo do ano, a hora que você bem entender e ainda ganhar muito mais do que você ganha hoje? Imagina só você chegando no seu consultório com uma agenda organizada, pacientes que pagam o seu valor, pagam aquilo que você merece e ainda uma fila de espera. Assim que a sua rotina deve ser com esse método. Não importa se você se formou agora, se você reside numa cidade menor ou até mesmo se você está começando. Com um método validado que funciona em mãos, você pode sim ter muito resultado. Afinal, o mais difícil, que é se formar numa das profissões mais concorridas e caras, você já fez. Eu falo isso com muita propriedade, a propriedade de quem já ajudou mais de centenas de médicos das mais variadas condições e especialidades. Então calma, que eu vou te provar que tudo isso é possível e vou te mostrar o caminho para que você também chegue lá. O Luciano, por exemplo, foi na minha imersão e logo após a imersão, implementando a técnica de vendas, os protocolos que eu ensino, antes mesmo de ter um protocolo montado por ele, vendeu 2 unidades com valor agregado de mais de 20 mil reais na segunda-feira. Para mim, a grande virada de chave na parte mais humana, questão de você não precisar sacrificar tanto tua família para ter uma renda. Que eu venho de uma família em que meu pai, ele foi muito ausente, ele trabalhava muito para ter resultado e a gente como filho sentia falta dele. E eu repeti muito esses atos. E eu não via outra coisa além disso, de possibilidade. Quando eu comecei a nutrologia, eu comecei a vislumbrar e eu comecei a montar os POPs, as coisas da clínica. Minha clínica, ela cresceu rápido. Eu abri em maio de 23, em maio desse ano eu já estava faturando 100k. Bom, eu já tenho paciente até outubro, só que não é ainda o que eu quero. Eu tô com a minha agenda muito lotada, e não é a agenda lotada que eu quero qualidade. Essa para mim foi a maior sacada, que isso é possível. E eu já vendi os protocolos seus sem eu ter eles, viu? Olha que interessante, o Luciano, ele atende um casal que tá viajando, tá no Chile, não é isso? Isso. Eles estão no Chile. E aí, ele já nem perdeu tempo, né? Já prospectou, já entrou em contato com esse casal, que são pacientes bons dele. O paciente já comprou 2 protocolos e ele falou entre 20 e 25 mil. Então, veja bem, é o valor que você dá para aquilo que você entrega, da forma com que você entrega. E aí, se a gente consegue unir essas coisas, né, de uma forma que seja irresistível, a gente vai ter isso. Você vai ver que isso vai virar uma constante na vida de vocês, cara. O que eu quero dizer para você? No dia seguinte da imersão, ele teve uma ideia, pegou tudo aquilo que a gente aprendeu, colocou em prática e já vendeu 20 mil reais. Também tem o caso do Renato, que semelhante ao caso do Luciano, fez 70 mil reais em um único dia e também no dia seguinte a imersão. Além disso, o próprio Renato relata que isso nunca aconteceu antes. Hoje mesmo já fechei 3 protocolos, 2 de Monjaro e um outro, um por 19.200, outro por 20 mil e outro por 15 mil. Fiz mais 3 Botox e fiz mais 3 implantes hormonais hoje. Então hoje meu faturamento chegou em 70 mil. Consegui assim, me surpreendeu a maneira porque eu peguei algumas dessas coisas que tu falou durante a consulta show e eu coloquei aquelas 3 perguntinhas que era no fechamento, era uma coisa que eu não conseguia muitas vezes. 80% dos meus pacientes eu conseguia fechar. Mas quando eu consegui fazer aquela pergunta, como vai ser quando você chegar a tantos quilos? Como é que vai ser teu relacionamento? E a partir do momento que o paciente começa a vivenciar, a se olhar e perceber o quanto vai ser legal para aquilo, fica mais fácil. Assim. E foi implementando o método que você vai conhecer durante essas 3 aulas que ele conseguiu romper o seu nível de resultado e aumentou exponencialmente seus ganhos. E claro, não se trata só de resultados pontuais de um dia para o outro. O Geraldo Augusto dobrou o seu faturamento ao longo de um ano e saiu de 150 mil reais para 300 mil reais por mês. Agora, se você está pensando que esse método só vai funcionar para quem já tem um faturamento alto,
eu quero te mostrar também o exemplo da Ana Carolina, que ela foi para a imersão, ela faturava apenas 10 mil reais no seu consultório particular por mês. Em poucos meses, logo que ela começou a frequentar a imersão, ela já faturava 70 mil reais por mês. Eu cheguei, eu não tinha essa noção. Eu fiquei sabendo, na verdade, na semana passada, quando eu pedi pra secretária. Eu ainda sou sozinha, eu trabalho ainda, tá? 2 dias na semana no consultório. Eu tinha ali, vamos dizer, não era um faturamento, porque às vezes tinha mês que com os gastos que entrava e saía, ficava meio que elas por elas, e eu cheguei por várias vezes parar com o consultório. Teve mês que eu oscilava entre 7 a 12 mil. Eu sei que eu sou peixe muito pequeno comparado a muitos colegas, mas eu tive mês de ali entre 7 e 12 mil no consultório, trabalhando 2 vezes na semana. E hoje? Eu fui para 78. E você verá boa parte dessa metodologia ao longo dessas 3 aulas. Por isso que eu te digo, se você se comprometer e aplicar o que eu vou te ensinar e me doar somente o seu tempo a partir de agora, eu tenho certeza que o resultado é certo. Mas também sei que talvez você esteja pensando que eu estou aqui apenas para te vender essa imersão, no qual gerou esses resultados que eu te apresentei acima. Se você pensou isso, eu preciso te dizer que você está errado. Sim, eu vou te fazer uma oferta diferente do que eu faço normalmente da imersão clínica de sucesso ao final dessas 3 aulas. Mas eu garanto que, independente disso, valerá cada segundo aqui. Eu sei o quanto o seu tempo é valioso e eu já estive onde você está hoje. E é por esse motivo que eu vou dar 100% de mim nesse conteúdo e respeito muito o seu tempo. Então fica aqui e você verá o que será entregue. Teremos muita prática e atividades ao final das aulas. Então fique tranquilo caso esteja com receio de perder o seu tempo aqui. Isso definitivamente não irá acontecer. Então vamos lá, preparado? Mas antes de mais nada, se você não me conhece, eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Sandro Ferraz, sou médico há 16 anos e há mais de 10 anos sou dono de clínicas. Sou fundador do Instituto Evolution, tenho especialização em gastroenterologia, nutrologia, endocrinologia e medicina ortomolecular. Eu quero te contar que eu comecei minha jornada em um pequeno consultório de 8 metros quadrados em 2008. E lá foi quando eu decidi mudar de fato o rumo da minha carreira, depois de me ver com um quadro de obesidade, estresse e uma insatisfação total com a minha vida. Sem médico na minha família, sem qualquer alavanca, literalmente do zero, somente com o apoio da minha esposa e muita vontade de mudar a vida. E com o resultado que eu fui tendo naquele pequeno consultório, eu abri minha primeira clínica. Apesar de ter sido o pontapé inicial do meu sucesso, eu cometi o meu primeiro grande erro. E eu quero que você anote isso. Para agora e anota isso. O meu consultório se chamava Clínica Dr. Sandro Ferraz. Somente eu, uma nutricionista e uma secretária. Eu cheguei a faturar pouco mais de 150 mil reais com uma margem altíssima, afinal, eu não tinha quase custo nenhum. Nessa época eu havia criado o PES, que é o meu programa de emagrecimento saudável. O PES foi responsável por eliminar mais de 60 toneladas de gorduras dos meus pacientes. Isso foi tão surpreendente que por esse motivo eu saí na revista Veja sem pagar pela propaganda. Eu fui ganhando cada vez mais notoriedade ao longo da carreira. As indicações começaram a acontecer, agenda lotada, comecei a atender até mesmo algumas celebridades aqui do Brasil, como MC Gui, o ex-apresentador da Band Rafael Piscina, o pastor André Fernandes, o lutador Minotauro, dentre outros nomes. Nesse mesmo local eu cheguei a faturar 350 mil reais por mês somente com essa estrutura inicial. Em apenas um local melhor. E à medida que eu fui crescendo eu percebi o que eu queria. Eu queria realmente que o meu negócio não dependesse da minha imagem ou presença para faturar. Eu queria poder tirar alguns dias viajando e não precisar ver meu faturamento despencando, como é a maioria da realidade dos médicos. Foi quando eu fiz o movimento de contratar mais médicos e mais profissionais. E foi aqui que eu percebi que abrir a clínica com meu nome tinha sido um grande erro. As pessoas já me conheciam, chegavam na clínica e o único nutrólogo que elas queriam passar era o Dr. Sandro. E se você está começando, eu sei que pode ser tentador você querer usar o seu nome. E até mais fácil no início, mas a médio prazo, com o crescimento que você busca, isso será um grave problema. Então anote isso e não se esqueça. Mas independente disso, eu mudei o nome, fundei o Instituto Evolution e após algum custo consegui contornar essa situação, chegando a um faturamento milionário. E foi após ter esses resultados que eu tomei como missão na vida me tornar mentor de médico. Eu quero que você saiba que eu levo isso tão a sério que a visão da minha empresa hoje é treinar, capacitar e transformar a vida de mais de 25 mil médicos nos próximos 5 anos. E eu espero, com certeza, que você seja um deles. Sem mais delongas, eu vou abordar aqui com você os 5 erros que te impedem de ter um consultório ou uma clínica de sucesso e ser um médico bem-sucedido. Após destacar esses 5 erros, eu vou te ensinar na prática como resolver 2 deles nesta aula e os outros 3 nós falaremos na próxima aula do nosso evento. Eu quero que você saia daqui realmente sem dúvida e com conhecimento prático e transformador. Mas antes eu preciso te dizer uma coisa muito importante.
E que se você entender só isso, já terá válido completamente o seu tempo aqui. Nada disso vai adiantar se você não tiver em mente que você terá que se tornar um médico empresário. Você, independente do tamanho que o seu consultório tenha, agora também é um gestor do seu negócio. A faculdade não nos deu essa visão, educou todos nós para sair de lá e irmos para os plantões ou somente nos ensinou a parte técnica, sem nos preparar para o mercado de trabalho adequadamente. Por isso, 8 a cada 10 médicos tiveram burnout. Somos responsáveis por cuidar da saúde das pessoas, mas somos uma das classes que mais adoecem no país. E a única saída para que você não faça parte dessa estatística é se tornar um médico empresário e abrir o seu primeiro consultório particular. Eu quero te falar que começar com um consultório particular tem algumas vantagens. O custo, tanto a manutenção quanto o custo de abertura é baixo, a margem de lucro é alta, o retorno é mais rápido e ali você começa a ter sua primeira experiência como empresário. Numa escala bem menor do que uma clínica, mas você consegue ter uma noção e vai se sentindo cada vez mais confiante para crescer com segurança. A estrutura do consultório é muito simples e é por isso que o custo acaba sendo também muito baixo. Você precisa contratar uma secretária, a depender dos serviços da sua especialidade, uma enfermeira também. Tem o custo do aluguel e de um pequeno cômodo e o restante dos custos são variáveis de insumos e impostos. Nesse formato, caso você ainda dê plantões, é completamente possível você conciliar sua agenda e é o que eu realmente recomendo que você faça. Transicione até ter segurança e agenda de modo que deixe de fazer sentido os plantões para você. Agora é claro que não se trata apenas de sair alugando uma sala, contratando uma secretária para que seu consultório comece a faturar com pacientes. Para que você fature de 50 a 100 mil reais por mês e isso gire, é preciso um método. Como eu disse aqui para você no início, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. E é por isso que eu vou começar apresentando para você os 5 erros mais comuns que te impedem de ter um consultório lucrativo. O primeiro erro que você comete, na maioria das vezes, é começar antes de se posicionar, antes de gerar autoridade percebida para um grande grupo de pessoas. Essas pessoas que podem ter potencial de se tornarem seus pacientes. Eu quero te falar que já foi o tempo onde bastava um diploma de médico na parede que as pessoas percebiam uma autoridade máxima em nós. Isso não existe mais. Ninguém mais vai pagar 500, 1.000, 2.000 reais na sua consulta ou fechar um protocolo de 5, 10, 15, 20 mil reais apenas porque você é médico e tem uma especialidade. Essa era já acabou. Hoje é preciso você transmitir uma autoridade para as pessoas através das redes sociais, através de uma boa estratégia de marketing. E se você ainda não tem o costume de gravar vídeos ou fazer conteúdos, talvez você sentiu ali uma certa repulsa, uma vontade de encontrar o outro caminho. Mas calma, espera. Eu quero te falar que você não vai precisar ficar fazendo dancinha, nem virar o blogueiro do TikTok e do Instagram. Não é isso que você precisa fazer para transmitir autoridade e gerar desejo nas pessoas de passarem com você. O que você precisa fazer de fato é mostrar resultado, transmitir a qualidade da experiência que você irá proporcionar para os seus pacientes. Todo o restante é secundário e não é necessário. Isso porque a autoridade precisa ser percebida e não declarada. Você dizer que é bom gera um efeito completamente diferente de quando outras pessoas dizem que você é bom. Outras pessoas comunicam para os seus novos pacientes e você de fato transforma a vida deles. Mas talvez você esteja agora se perguntando: ok, doutor Sandro, eu entendi que eu não preciso entrar nessa modinha, não preciso fazer dancinha no Instagram, mas o certo é o certo, eu ainda tenho vergonha. Olha só, no começo todos nós, eu também senti, mas existem aquelas pessoas que enfrentam o desafio e aquelas pessoas que resolvem permanecer na zona de conforto. Se você tiver esse desafio e quiser enfrentá-lo, você fica aqui comigo. Se você não estiver disposto a fazer o que precisa ser feito, você pode parar de assistir nesse momento, que dificilmente você terá algum resultado com o meu método. Talvez você só perca seu tempo estando aqui. Agora, se você ficou aqui, eu imagino que você escolheu a primeira opção. Então, vamos lá seguir com o conteúdo que eu tenho certeza que vai ser transformador para você. Quando eu falei de você se posicionar e estar presente nas redes sociais, de qual rede social eu estou falando? Olha só, existem algumas que são realmente interessantes de você estar presente sim. Mas de longe, a principal rede social que você deve estar presente é o Instagram. Além disso, é a que você mais consegue adequar para o seu dia a dia. Dá para você começar agora, por exemplo. Dá para você abrir o seu Instagram, fazer uma caixinha, fazer um stories, sem precisar de cenário, filmagem, equipe, luz, câmera e todo aquele aparato. E é por isso que eu vou te ensinar agora, de forma prática, como ter um perfil de Instagram que atrai pacientes que você deseja. Então, antes de mais nada, uma dúvida que talvez você tenha: movimentar e postar no perfil do consultório ou no meu perfil pessoal? No início, eu recomendo que você faça primeiro no seu perfil pessoal e use a funcionalidade do post colaborativo, que é quando você posta em 2 perfis ao mesmo tempo. O ponto negativo de fazer isso é que um post colaborativo você não consegue impulsionar e você também não consegue colocar tráfego nele. Então escolha posts estratégicos para fazer isso de forma assertiva. Mas o perfil pessoal no início é o que irá criar conexão e autoridade percebida.
é o que irá fazer com que as pessoas sintam vontade de passar com você. E essa é a forma mais fácil de você apresentar seus diferenciais. Mas eu preciso te dizer que se você tem uma clínica, por exemplo, com outros profissionais, outros médicos e diversas especialidades, você vai precisar movimentar os dois de uma forma um pouco diferente. O seu para falar sobre a sua especialidade e o da clínica para ter uma abordagem mais genérica, falando de todas as especialidades que você possui. Entendi, doutor Sandro. Mas o que eu preciso ter nesse perfil? No primeiro momento, você precisa deixar o seu perfil pronto. O que seria pronto? Nada mais é do que não abrir uma brecha para que um novo visitante não perceba a autoridade em você. São apenas 4 itens que você precisa organizar para que isso aconteça. E quais são esses itens? Anota aí. Foto do perfil, bio, destaque e feeds. Anotou? Então vamos começar pela foto do seu perfil. Aqui você precisa de uma foto clara, uma foto nítida do seu rosto, sem letras e bem enquadrada, para que ela possa encaixar bem no formato redondo do Instagram. Pegue uma foto quadrada, edite antes de subir ela no Instagram pelo celular ou computador, deixando uma proporção quadrada. Depois suba ela para o perfil. O segundo item é a sua bio. Na sua bio você terá o seu nome, o espaço de texto e um link para colocar. No nome, você pode optar por colocar doutor e a sua especialidade ou cidade. Assim, os mecanismos de busca do Instagram podem te mostrar quando alguém pesquisar. Agora no texto, coloque 3 linhas apenas. A primeira linha, você coloca a sua grande promessa. Vou te dar um exemplo. A minha especialidade é nutrólogo. Então, eu colocaria claro, te ajudo a emagrecer de forma definitiva. Na segunda linha, coloque algum elemento de autoridade. Me usando como exemplo, caso meu perfil fosse utilizado para atrair pacientes, ficaria algo como: eliminei mais de 60 toneladas de gordura dos meus pacientes. Você conseguiu entender? E por fim, na terceira linha, uma chamada para ação. Um texto simples como: agende sua consulta agora. E para fechar a bio, o link. Para agendamento de consulta, insira um link do WhatsApp no seu atendimento. No caso, o atendimento da sua secretária. Fechamos a bio, agora vamos aos destaques, que são os stories que você deixa eles salvos e eles ficam no próprio feed ao todo tempo fazendo propaganda para você. E são basicamente 4 destaques que você precisa ter. O primeiro destaque é sobre você. Conta como é que foi sua jornada até se tornar quem se tornou. Por que você escolheu fazer aquilo que você faz? Qual é a sua missão como médico? O segundo destaque é sobre a sua especialidade. Aqui você será técnico, mas de alguma forma que um leigo consiga entender. Você vai citar aquilo que você resolve com a sua especialidade, os diferenciais da forma com que você trabalha, assim também como a experiência que você proporciona dentro do seu consultório na sua clínica. Agora, já no terceiro destaque, você vai explorar os resultados gerados, basicamente os antes e depois, e depoimentos dos seus pacientes. Fotos com tudo que demonstre a satisfação dos seus pacientes e algum grau de sucesso dentro dos tratamentos que você propõe. E aí você vai dizer: ah, doutor Sandro, mas eu ainda estou começando, eu não tenho nenhum case. Então, você não coloca no destaque de resultados até que você tenha, mas busca ter o quanto antes. Quando eu comecei lá em 2008, eu chamei um amigo para ser meu case. Foi após ele ter perdido 15 quilos e ter sido um case de sucesso que as minhas perguntas sobre a minha consulta começaram a chegar. Os agendamentos começaram a aumentar e a minha autoridade percebida se tornou inevitável. Se você não tiver nenhum potencial paciente particular para atender, essa é uma solução para começar a construir o seu nome. Não deixe que o ego do início te impeça de conquistar os seus objetivos. E por fim, vamos fechar a parte de construção de um perfil de Instagram com o seu último ponto, que é o seu feed. Quando uma pessoa nova te conhece, ela tende a olhar primeiro os 9 posts que você tem ali no início. Então deixar esse perfil pronto é bem diferente daquela movimentação que você faz ao longo do tempo. Então eu estou dizendo para você, basta apenas você criar 9 posts de forma estratégica. Se você não gerar conteúdo ainda, são apenas 9 posts onde você irá ignorar completamente métricas como curtidas, comentários, salvamentos, para que tudo comece bem. Esses posts servirão apenas para que as pessoas percebam a sua autoridade e a sua capacidade de gerar resultado para elas, dentro daquilo que você se propõe a tratá-las. Agora, quais são os primeiros 9 posts que você precisa criar? E eu vou te dar 2 possibilidades. Uma considerando que você tem algum case de sucesso e uma outra possibilidade considerando que você não tem nenhum case de sucesso. Ou seja, você vai começar do zero. No primeiro cenário, quando você tem case, eu não vou cansar de repetir isso para você. O resultado do paciente é o seu maior aliado. Captar novos pacientes e gerar autoridade percebida. Logo, nessa proporção de 9 posts, 5 posts seriam só sobre resultados. E agora a gente pode explorar o antes e depois, dentre outras formas de contar esses resultados. Por exemplo, contar uma história de uma jornada de um paciente com você, em forma de carrossel, por exemplo. Mas eu quero te dar um detalhe importante. Fuja dos posts feitos por agências, ou até mesmo por você, que parece que tudo foi feito no Canva. Use fotos boas com própria funcionalidade do Instagram. A gente chama isso de formato
formato nativo. Se você entrar no meu perfil e olhar os meus carrosséis, verá que são fotos normais, com textos e humanizada, mas sem perder a percepção de valor. Os outros 4 posts, 2 será falando sobre você. Sua jornada novamente. Você pode inclusive replicar o destaque, aquele destaque citado acima, além de engrandecer o seu currículo de forma mais padrão. Eu sei que eu te disse que a maioria das pessoas não ligam para isso, e sim para a transformação que você pode gerar nelas. Mas o erro da maioria é que elas dão ênfase só nas formações e esquecem os resultados que são mais importantes. Mas isso não exclui a importância de deixar as claras as suas formações. Use também um desses posts para ser mais racional nas suas capacitações. Outro mais emocional, contando a razão do porquê você faz o que faz. E os outros 2 posts, façam um conteúdo informativo mostrando que você domina essa técnica. Apresente uma defesa daquilo que você acredita, algo na sua linha de trabalho, como artigos científicos, livros, todo o embasamento da sua filosofia de trabalho. Mas eu quero que você tenha atenção, aqui não se trata de você soltar um artigo pronto. Eu estou falando de deixar claro para o seu público que não é médico e não vai entender um artigo, uma simplificação por que você trabalha e da forma que trabalha. Isso gerar seriedade no seu trabalho. Isso vai quebrar a objeção no sentido de confiança dos seus pacientes no seu método. Afinal, você vai se mostrar a ele e ter embasamento. Mas eu quero que você tenha atenção a um detalhe. Aqui muitos médicos travam na simplificação e caem no erro de fazer aquele post com termos difíceis, porque ficam pensando no que o colega médico vai pensar. Se esse é o seu caso, eu quero que você se lembre que você não faz post para o seu colega de profissão, você faz para o seu paciente, ou aliás, para o seu futuro paciente. Então não entra nessa. Seu colega não paga seus boletos nem as suas contas, mas o seu paciente sim. Então, conclusão, são 3 tipos de postagens que você trabalhará no seu Instagram. Primeiro, a prova social. Segundo, o conteúdo informativo traduzido na linguagem do seu paciente. Agora talvez você esteja se perguntando, mas eu faço isso em vídeo, ou imagem, ou carrossel. Os posts de resultados e a prova social, não há problema nenhum em você utilizar imagens. Fazendo em formato de carrossel. Apesar de que um Reels bem trabalhado, mostrando que não é só resultado, mas o que foi feito ao longo do tempo também para que aquilo acontecesse, também vai surtir um bom efeito. Mas os conteúdo pessoal eu recomendo que você tenha pelo menos um vídeo de cada. Agora, se você não tem prova social, é muito simples. Você vai substituir os conteúdos de vendas por conteúdos de PST. PST, P de problema, S de solução e T de transformação. Você começa evidenciando o problema ou uma dor que seu paciente tenha. Mostra que você tem a solução. Faça o imaginar com o problema resolvido. Faça a chamada para ação e chame ele para clicar no link e agendar uma consulta. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu, como nutrólogo, estou promovendo um teste genético, que é algo que eu abordo com o meu paciente em consulta e considero um diferencial. Então, eu faria um post da seguinte forma. Se você já tentou de tudo para emagrecer, não sai do lugar, eu sei o porquê isso está acontecendo. E aí você vai usar a construção da tese de solução. Existem pessoas que podem ter um perfil mais delicado para perder gordura. Só há uma forma de entender o que funciona para você, um teste genético. Estudos científicos são valiosos para a sociedade como um todo. Por exemplo, os estudos científicos, eles são de extrema valia para a sociedade como um todo, mas eles são validados à medida de que um grupo de pessoas é testado e a maioria dessas pessoas tem uma reação esperada. E talvez um pequeno grupo de pessoas esteja fora dessa estatística. E essas pessoas, o teste genético vai ser de extrema validade. Ele vai ser o diferencial. Ele vai mostrar como funciona o seu corpo. E sabe qual é a maravilha de você identificar seu perfil genético? Você sabendo fazer a leitura do que funciona para você, o resultado vem muito mais fácil e com muito menos esforço. A transformação. Imagina você emagrecer de forma definitiva e conquistar o corpo e a saúde dos seus sonhos. Esse objetivo ele pode estar muito mais perto daquilo que você imagina. E nós podemos te ajudar. Clique no link da bio e agende já sua consulta. Quero dizer que será um prazer cuidar de você. Esse tipo de post não é como uma prova, mas ele toca numa possível ferida do seu lead, que é como chamamos os potenciais clientes, para que ele se identifique e saiba que você entende o problema dele e tem o caminho para resolver. Isso estimula ele a agir. Inclusive, caso você não tenha 5 provas, você pode completar com esse tipo de conteúdo, que já tem o intuito de vender diretamente a sua consulta. Tá ok, Dr. Sandro, deixei meu perfil pronto, estabeleci a autoridade. Mas e as estratégias para produzir conteúdo no dia a dia? Os outros conteúdos depois desses 9 posts? Os stories, por exemplo, e até mesmo as questões de identidade visual, fontes e cores. Essas estratégias detalhadas eu preciso de tempo com você. Portanto, eu falo disso na imersão clínica de sucesso e também nos meus cursos. Mais para frente eu vou falar com vocês sobre eles. Mas de verdade, isso que eu te passei é responsável por 80% dos resultados que você terá no Instagram. Então agora vamos para
para o segundo erro, não saber escolher um bom local e a localização. E eu não estou falando para você ir para o local mais caro do seu bairro ou da sua cidade, achando que isso é escolher um bom local. Não é só sobre isso. É claro que a localização afeta diretamente o valor que você pode cobrar da sua consulta. Estaria mentindo se eu dissesse o contrário. Uma pessoa na cidade do interior não conseguirá cobrar como eu aqui em Alphaville, por exemplo. Mas isso não te impede de vender high ticket. O que acontece é que o high ticket de uma cidade pequena é bem diferente do high ticket de uma cidade grande, mas isso não te impede de vender. Na realidade, o grande diferencial de consultórios e clínicas de alto faturamento não se trata sim do valor da consulta, e sim em saber estruturar e vender protocolos. São os protocolos que vão mudar o jogo, aumentando o faturamento sem que você precise se matar de atender. Existe uma coisa que eu falo na minha imersão e eu vou te dizer agora. Minha consulta hoje tem um valor de R$ 2.100 e eu poderia tranquilamente abrir mão do valor da minha consulta hoje devido à venda dos meus protocolos. E sim, protocolos você consegue vender em qualquer cidade, em qualquer região, independente do valor da sua consulta. Mas é na aula 3 que eu vou trazer o tema de protocolos com mais profundidade. Então fique comigo nesse evento que eu garanto que a aula será cada vez mais valiosa para você. Mas voltando a falar do local, você precisa entender esses 5 itens que eu vou te falar agora. Anota aí: acesso, acessibilidade, estacionamento, segurança e decoração. Tomou nota? Isso é muito importante para você. Quando a gente fala de acesso, a sua localização precisa ser mais fácil possível. Não apenas para os seus pacientes, como também para os seus funcionários. Quanto aos funcionários, no momento em que você tem um consultório, isso é mais fácil de trabalhar. Mas à medida que você começa a sua clínica e tem mais funcionários, isso começa a precisar ser definido com mais cautela. Você precisa ver se tem metrô, condução de fácil acesso para eles. Caso a sua cidade seja menor, isso não será um problema. E quanto aos pacientes, pense em toda a logística que esse paciente tem que fazer de acordo com o trabalho dele, a sua vida pessoal, e entenda um pouco da rotina de quem você quer de fato atender. Então pense de acordo com o local onde essas pessoas trabalham e moram. É razoável tirar parte do dia para passar na sua clínica, no meio desse trajeto? A localização precisa responder isso. Quando a gente fala de acessibilidade, existem algumas normas que a gente deve respeitar da vigilância sanitária e no qual a gente deve se atentar. Pacientes com deficiência física precisam de conforto no nosso espaço e, além disso, eles são seres humanos e precisa ser exercida a lei. Se seu consultório ou clínica estiver num prédio, isso é mais tranquilo, mas caso não, você precisará ficar atento. Caso tenha escadas, precisará de rampa ou elevadores. Precisará de banheiros com adaptação também, por exemplo. O objetivo aqui não é te passar norma por norma, mas sim te alertar para esse fator tão importante. Quando a gente fala de estacionamento, dependendo do público que você atende da sua cidade ou bairro, você precisará se atentar também ao estacionamento. Seu paciente não pode ter problemas de chegar até a sua consulta, a experiência dele começa antes mesmo dele pisar no consultório. Pensa só, se ele tiver um problema para parar o carro toda vez que ele for se consultar com você, qual o sentimento ele terá toda vez que ele tiver que ir à consulta? Qual a chance desse paciente continuar se tratando? E você, como médico e empresário, precisa pensar nisso. Pensa só, segurança e manobrista. Quando que você precisa ter segurança? Quando você precisa ter manobrista? Se você tem um imóvel na rua, um imóvel, uma casa, por exemplo, que se adapta para o seu consultório, para sua clínica, é obrigação que você tenha ali segurança e manobrista. Agora, se você está num centro comercial, por exemplo, num prédio comercial, muito provavelmente esse prédio já tem esse serviço, que é o que favorece e facilita muito a sua operação. E por fim, a decoração. O ambiente interno do seu consultório precisa ser aconchegante, precisa ser acolhedor e também transmitir elegância e alto valor, porque é isso que você busca. A boa experiência que seu paciente terá também tem a ver com a forma com que ele é atendido, mas também começa no ambiente que ele está. A decoração compõe uma experiência incrível. Eu não sou designer de interiores para dizer o que deve ser feito ou padronizar algo, até porque isso depende do seu espaço, mas saiba que você precisa transmitir e que detalhes importam e muito. A xícara que você serve o café é de plástico? Como são as poltronas que o seu paciente irá sentar? Qual o cheiro que o seu paciente sente quando ele chega na sua recepção? Tudo isso importa e precisa se conectar com o público com o qual você quer atender. Eu quero dizer que esse foi o conteúdo dessa aula. Eu trouxe 2 erros e como trabalhar da forma correta em cima disso. Eu gostaria de propor 2 atividades para você em cima disso que a gente aprendeu hoje. A primeira é organizar o seu perfil no formato no qual nós passamos aqui. Organize a sua foto de perfil, sua bio, seus destaques.
e seus 9 primeiros posts. Em segundo, mapeie o local onde você irá abrir o seu consultório e reflita sobre os 5 elementos que eu acabei de mencionar acima. Gostaria que você fizesse uma atividade e me enviasse aqui no direct para ler. Eu mesmo vou ler e quero conversar com você a respeito disso. E na próxima aula eu vou te falar quais são os outros 3 erros e te ensinar como atrair pacientes particulares. Você vai aprender desde a geração de leads através de parcerias e também de tráfego pago, até os pontos chaves para que sua secretária se torne uma máquina de agendar pacientes. Até a próxima aula, um beijo, fica com Deus e a gente se vê lá. E mais uma vez eu preciso dizer para vocês o seguinte: a Mizuno, a Under Armour, a Apple, a Ferrari, a Porsche, todas elas começaram exatamente como nós. Exatamente um dia eles sentaram para desenvolver uma marca, eles escolheram uma letra, eles configuraram um logotipo, eles escolheram a cor, eles idealizaram o cliente ideal. Então é exatamente esse cuidado que eu quero que vocês tenham. E por que eu trago isso? Porque isso aqui é mais uma lição da minha vida. Quando eu quis não pensar nisso e colocar o meu gosto à frente disso, muitas vezes a minha logomarca, primeiro eu não tenho aqui, infelizmente, ou felizmente, que vocês iam chorar. Mas a primeira logomarca que foi desenvolvida, para mim, foi uma das coisas mais ridículas que eu vi em relação ao que eu estava proposto a fazer. Então era importante que a gente tenha essa ciência, exatamente por isso, porque isso aqui foi uma dor durante muito tempo para mim, que eu estou trazendo para vocês. E aí, as características importantes de uma logomarca, e não é de qualquer logomarca, é de uma logomarca forte, uma logomarca que vai trazer imponência, que vai trazer valor, que vai se comunicar com o seu público. Um design que transmita a essência da sua marca, a escolha e o estilo apropriado, o nome da sua empresa e a escolha de cores relevantes. Vamos lá. Quem é entendido de marketing, existe algumas características que são completamente incondicionais à troca. Por exemplo, você vê que a maioria das pessoas das logomarcas de alimentação, ele tem vermelho. Isso é intencional. Por que as marcas chique têm prata, fosco, dourado, fosco, azul marinho? Por quê? Isso é intencional. Exatamente para que você possa transmitir confiança, para que você possa transmitir sofisticação, elegância, tudo isso para a sua marca. Aí você vira e fala assim: poxa, doutor, eu vim aqui numa imersão para aprender processo da minha clínica e você está me falando de logomarca? Veja bem, se você nunca conseguir fortalecer uma marca, a única coisa que você vai fazer é trocar o seu tempo por dinheiro atrás de uma mesa. É a única coisa. Agora, quando você tem uma marca forte, uma logomarca que realmente impacta pessoas, que as pessoas tenham vontade de se sentir pertencentes, aí você vai ter ali uma mudança na percepção de qualidade, na percepção de confiança, na percepção de pertencimento, tudo isso. E é exatamente por isso que a gente fala disso. Então, quais são as principais etapas da criação de uma logomarca? Talvez você esteja com um consultório, talvez você vá abrir uma clínica, talvez você vai montar uma clínica nova que precise ter um branding completamente diferente. E é importante que você saiba quais as etapas dessa criação. Você ter um briefing muito bem feito, pesquisar referências e possíveis soluções, colocar a mão na massa e entrar no conceito. Eu quero falar uma coisa sobre isso. Nós médicos, até por conta do tempo, muitas vezes a gente gosta de delegar tudo que a gente não faz. Eu quero arrumar uma empresa de marketing para fazer o marketing mais eficiente. Eu quero arrumar uma secretária que faça milagre e venda tudo que eu não sou capaz de vender. E eu também quero arrumar um cara que é um projeto de marketing, de logomarca, que ele faça tudo que eu não sei fazer. E tá tudo bem você não saber fazer, mas tá tudo errado se você formar uma marca e essa marca não tiver o seu dedo, não tiver o seu DNA, não tiver a sua participação. Então veja bem, eu não escolho o nome de uma clínica, ou de um instituto, ou de um consultório, porque eu acho bonito. Qual é o real significado de Instituto Evolution? Instituto. Qual é a diferença de uma clínica para um instituto?
Instituto tem métrica, tem pesquisa, tem resultado, tem publicação de resultado, tudo isso. E o que é evolution? Evolução. Se eu falo de nutrologia, eu falo de evolução? Sim. Se eu falo de dermatologia, eu falo de evolução? Sim. Se eu falo de ortopedia, eu falo de evolução? Sim. Se eu falo de neurologia, eu falo de evolução? Sim. Então veja bem, é um nome completamente intencional. Talvez você já tenha ouvido esse nome várias vezes na sua vida, mas toda vez que remeter você à evolução, você vai lembrar do que eu estou te falando. É um instituto que está preocupado com a sua evolução. Já fica subentendido sobre o que você fala. Estudo das cores, testes de tamanho e proporção, e não se esqueça dos retoques finais. Por que cores aqui? Porque as cores, elas são determinantes na autoridade percebida de quem vê a sua logomarca. Então, se você tem cores muito berrantes, cores de gosto próprio, que não se comunicam, e você coloca isso na sua marca, facilmente você cria uma desconexão entre esses fatores. Então, é importante que você se provoque a saber. É importante que você analise isso. Veja bem, eu tenho um instituto multidisciplinar e atendo classe A. A outra doutora ali, ela tem uma clínica pediatra de A high ticket de alto padrão. Essas cores serão iguais? Não. Com quem que ela conversa? Com criança? Não. Com a mãe da criança. Então isso tem que ser provocativo, tá? Então não adianta você pegar um preto com dourado e colocar numa logomarca, por exemplo, de uma clínica de pediatria. No seu caso. Então é importante que vocês analisem todos esses fatores, tá? Fazer testes de tamanho, proporção e estar sempre ali envolvido nesse projeto. Para quem vai montar uma marca, para quem vai desenvolver um logotipo, você tem que estar envolvido no projeto. As pessoas percebem quando não tem o seu DNA. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim com muito carinho, quem faz parte da imersão depois ou quem se tornar mentorado ou quem passar pelo Evolution Experience vai saber disso. Quem vai na minha clínica e me conhece, vê muitos dos detalhes que eu tenho lá dentro, sem eu falar. Principalmente vocês que estão tendo um contato maior comigo. E isso tem que ficar característico, isso tem que ficar empírico, a pessoa tem que perceber isso em você. Se você delega todos esses serviços e não tem a sua cara lá dentro, se aquilo lá não corresponde àquilo que você pensa, não está alinhado com a missão, visão e valor da sua empresa, está tudo errado. E aí, às vezes, você não entende por que certas coisas não dão certo. Mas existe uma desconexão absurda sobre aquilo que você faz. E aí eu quero trazer para vocês aqui uma abordagem que não é só sobre a sua marca, e sim como a sua marca é desenvolvida e como ela é percebida. Quando a gente fala de branding pessoal, e é o que eu estava falando do Instagram, de você tomar cuidado com o que você posta, com que tipo de assunto você aborda no Instagram, a gente está falando de uma estratégia usada para criar presença e autoridade, influenciando e determinando o grupo através da sua história, conhecimento e visão do mundo. Veja bem, se você consegue ler essa frase e você entender de fato essa frase, você percebe o quanto é importante a imagem que você passa numa rede social.